Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu sou do Amazonas, tenho 37 anos, eu tenho síndrome de Turner, fui diagnosticada com 11 anos. Eu fiz me propus a fazer minha dissertação de mestrado com mulheres com síndrome de Turner, né? Na época, eu entrevistei outras mulheres com síndrome de Turner, eu vim para o encontro, né, que teve do Band, fiz as entrevistas, aproveitei, fiz as entrevistas presenciais, né? Já no doutorado, né, no doutorado, a proposta foi uma outra vertente, mas ainda continua sendo a síndrome de Turner, né? Só que eu entrevistei pais e companheiros de meninas e mulheres com síndrome de Turner. E qual foi a minha motivação? A minha inquietação da não participação deles na maioria das vezes, assim. Inclusive, foi criado um grupo, o Família Turner, que justamente a proposta era essa, era que a família participasse, né, os companheiros, os pais, no caso, quando eu digo pais, é mais o relação aos homens, que eles participassem, né? Mas, infelizmente, o grupo se perdeu, né? Não são muitos pais que eu vejo, assim, pela minha percepção, que participam lá nos encontros, por exemplo. E o que eu vejo é que, pela síndrome de Turner ser algo que afeta mulheres, né? É como se fosse algo do universo masculino, né? Ou feminino, tipo. E que o universo masculino ali seriam questões que fossem um tabu para esse universo masculino. Como se eles não fossem determinados assuntos que a gente fosse colocar, né, na vez da reposição hormonal, na investigação, como se eles não fizessem parte, né, disso. E aí a minha intenção era justamente dar voz a eles, né? E compreender, o objetivo era compreender de que forma eles vivenciam isso, de que forma eles convivem com a síndrome de Turner, com a menina com síndrome de Turner, com a mulher com síndrome de Turner. E no caso dos pais, é um vínculo é um vínculo que existe que ele, não, ele é mais passível de o vínculo com o companheiro é mais passível da escolha em si, de ambos, do que o vínculo sanguíneo, né? Embora muitos pais a gente sabe que, ao contrário do que a gente vai ver, né, acabam sendo mais genitores do que pais, né? Então, inclusive, algumas mulheres que eu entrei em contato, as mães das meninas, as mulheres com síndrome de Turner para entrevistar o pai, ou as mães das meninas com síndrome de Turner, colocavam situações, que eu não, ou que o pai não convive com o pai, não tem esse convívio com o pai, ou teve uma que tinha até uma medida protetiva com o pai. Então não tem esse laço realmente, né, paterno ali, infelizmente, né? Ou o pai não quer saber muito do assunto, não quer saber desse assunto. São coisas que são um pouco tabu, né? E, e o que eu gostaria de colocar, né, para vocês é justamente a questão do que foi encontrado na pesquisa, né? Vamos lá, ao janela aqui, compartilhar.
Vamos apresentar primeiro os entrevistados, né? Cadê? Vamos apresentar os entrevistados, né? Como toda pesquisa, quando a gente vai fazer entrevista, tem que colocar um codinome. E o codinome que eu coloquei foram atores, né? Foram atores que receberam um Oscar. Então, os 5 que eu entrevistei, os 5 pais, no caso, não era o avô, que teve responsável pela criação da neta durante a infância e para a adolescência, né? O pai. Vamos aos codinomes. Daniel de Oliveira, nasceu em Santa Catarina, tem 42 anos, trabalha professor. A filha, ao diagnóstico, era suspeita já desde o útero, né? Idade da filha, na época, era 8 anos. Tem outros filhos? Não. Participação do grupo? Não ocorre. Jamie Foxx, São Paulo, 46 anos. Trabalha, né? 46 anos na área do transporte. A filha foi diagnosticada com meses de vida. Hoje a filha tem 15 anos. E ele tem mais uma filha. A participação do grupo não ocorre. O Harrison Ford é equatoriano, 70 anos, economista, né, aposentado. A filha foi diagnosticada ao nascimento. A idade da filha 36 anos. Tem outros filhos? Sim, mais 12. Participação no grupo atuante. Ken Reeves, São Paulo, 35 anos. Ele é autônomo. A filha foi diagnosticada intraútero. A idade da filha é época 3 anos. Ele tinha mais uma filha. E a participação no grupo não ocorre. Dustin Hoffman, São Paulo, 65 anos, aposentado autônomo. A neta foi diagnosticada intraútero, na época de 14 anos, 4 netos ao todo, e atuante, né? E bem, assim, questão política, né, de buscar direitos, essas coisas, ele é bem atuante. E já os companheiros foram entrevistados 5 companheiros de mulheres com síndrome de Turner, sendo 4 companheiros e uma companheira, né? Hoje nomes, né? Hannah Moleque, ele é de Porto Alegre, 47 anos, trabalha na área de TI, tem um relacionamento, 11 anos. Já tem filho não, desde o projeto, né, de ter filho desistiu, participação em grupo atuante. Will Smith, pernambucano, 39 anos, autônomo, aproximadamente 3 anos de relacionamento. Já tem filho? Sim, uns 3, se não me engano. Projeto não, até porque ele já tem, né, filhos. Participação em grupo não ocorre. Cuba Gosto, do Rio de Janeiro, tem entre 40 e 43 anos. Ele trabalha em militar. Tempo de relacionamento, 8 anos. Já tem filho? Não. Pretende adotar, projeto, né? De ter filho, sim, e seria através da adoção. Participação em grupo não ocorre. Sérgio Menezes, Bahia, 45, 48 anos. Trabalha na área de TI, tempo de relacionamento de 7 anos, a época, né? Foi 2023, pesquisa. Já tem filhos? Não. Projeto de ter, suspenso por enquanto. Participação em grupo uma vez. Luana Piovani, Goiás, 45 anos. Literária, tempo de relacionamento 10 anos. Já tem filho? Não. Projeto? Não. Participação em grupo? Não ocorre. E aí, vamos à síntese compreensiva. Só que eu acho que ele vai voltar tudinho. Vamos lá. Tem que passar aqui.
Eu vou colocar só pelo menos as categorias, né? E aí eu passo para a síntese do compreensível. Vamos lá. As categorias encontradas em relação aos pais e ao pai-avô, caracterizando uma incógnita, corpo desconforme. O ser cuidador preocupa-se com cuidar do ser doente, delineando as incertezas, redefinindo os cuidados, redescobrindo o ser como o outro no mundo, enfrentando os desafios um passo de cada vez. A síndrome para além da condição se levanou do ser com o outro no mundo, reconhecendo minha filha, desincorporando a síndrome, redescobrindo soluções, né? Expectativas cultivando sol, gerando sementes, reconstruindo um ser pai ou ser avô para além da infinitude, superação e enfrentamento corpóreo, possibilidade de transar no sentido do corpo vivo. Então, embora esteja um pouco rebuscado, assim, né, de uma forma rebuscada, quando eu colocar a questão da síntese compreensível da análise vai ficar bem mais claro. É só para ter um panorama, tá certo? E aí, em relação aos companheiros e a companheira, esmiuçando os pormenores, né? Categoria, primeira categoria. Corpo desconforme, corpo normal. Os impactos vivos, impactos reais. Compreendendo as barreiras, oferecendo cuidados, incorporando o ser cuidador. O ser com outro no mundo, o ser companheiro. Ser compreensível, reconhecendo minha esposa, me reconheço, superando intempéries de mão dadas. Reajustando-se, encontrando caminhos. Decisões e escolhas diante do inalcançável. Transparência e abertura tornando visível o invisível. Para além do ente, reconstruindo o ser humano. Então, o que isso quer dizer? Vamos dar síntese compreensível. Que o processo de redescoberta, né, de descoberta e redescoberta, de encontro de si e do outro, isso aconteceu para eles, né? Por quê? Porque é algo novo. A síndrome, quando a gente, até a gente, quando a gente recebe o diagnóstico, é algo desconhecido, algo incerto, insólito, incerto, porque a gente vai pesquisar, a gente encontra várias coisas, né? Pode acontecer problemas cardíacos, pode acontecer problemas renais, pode acontecer problemas ósseos, vários tipos de problemas, né, que fazem tratamento. Muitas vezes não problema nem falar, então é uma descoberta, né? E você tem que estar sabendo se relacionar diante disso. Por isso, os pais precisam de um tempo para digerir essa novidade, né? Que também é assustadora, né? Principalmente porque muitas vezes é posta de uma forma equivocada. Para a gente já é também, às vezes, o médico colocar sobre relação à síndrome, ou até os pais, né? E aí, muitos deles, até o médico colocou a possibilidade de um aborto, de abortar, porque considerava que era algo perigoso, né, para a mãe, podia causar risco, né? Criar um mecanismo de sabotage para dar o suporte necessário ao filho ou ao companheiro. Então, eles tiveram que criar esse mecanismo para poder auxiliá-las também, né? Só que para isso eles precisaram diferenciar o que faz parte da síndrome do que não faz, certo? E para poder fazer parte disso. E interessante que quando as qualidades condizem tanto que com que
a linha comum, que é diferente em relação quando os pais falam sobre suas filhas, né? Então, eles colocam tudo como se fosse uma qualidade, né? Tanto que o que tem a ver com si, que é comum entre elas e o que é diferente. Já os companheiros, eles ressaltam os pontos negativos como um consenso, né? E os pontos positivos já é uma particularidade ali da companheira, né? É um mérito ali, qualidade dela. A preocupação para os pais, ela está focada no desenvolvimento físico e emocional dos filhos. E a dos companheiros em garantir, na medida do cabível, a eles o bem-estar e a segurança da sua companheira, né? O dos pais mais velhos, que seria o avô e aquele o pai 70 anos, equatoriano, destaca a importância de participar dos grupos, inclusive de lutar pelos direitos que sejam defendidos pelas crianças, né? Já enquanto os companheiros, a maioria coloca a importância de haver troca de interação entre os companheiros mulheres que se meditando, inclusive como meio de fortalecimento da relação com suas esposas, né? Eles colocaram aqui essa interação e essa abertura, ela vai, inclusive, fortalecer a relação, vai unir mais eles. Três vértices importantes que eles trouxeram: compromisso, responsabilidade e a transparência. A dificuldade de superações, o medo de perder, isso enquanto os pais, em relação aos pais, o medo de perder a filha e vê-la saudável hoje, uma superação vê-la saudável hoje, né? Diante daquele medo inicial de perder a filha. Conquista do casal, né? Cada superação de conflitos ou barreiras. Como equilibrar as diferenças individuais e decidir sobre ter filho ou não. Então, essa dificuldade, essas superações, essas decisões de conjunto, tudo isso, eles trouxeram que foi superar, tiveram que superar. Ademais, tanto alguns pais indiretamente e companheiros colocaram o fato de tornarem-se pessoas melhores. Quer dizer, o fato de conviver com essas dificuldades, ter que dar esse auxílio, esse apoio, os torna pessoas melhores. Como isso é profundo, né? Como isso é algo que faz.